irmãos, obreiros, alguns estiveram de férias, inclusive o pastor Rafael Lira. Eu não sei se tem 2 ou 3 meses que ele está de férias, não é? Mas voltou. Quantos querem receber a palavra de Deus pregada esta noite? Levante uma de suas mãos, diga: pastor Rafael Lira, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu fico feliz porque nós temos pastores que apoiam nossas férias, né, irmãos? Eu fico muito animado com isso. Nós só podemos viver isso porque temos pastores que apoiam. Queridos, vou aproveitar que você está em pé. Peço que você abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6. E nós leremos a partir do verso de número 6 também. É um texto muito conhecido, mas acredito que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, não é? Então, todas as vezes que o Senhor fala conosco por meio da palavra, é porque a palavra é viva. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6, o verso 6. Se achou, diga amém. Diz assim: e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, falando sobre Jesus. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para o acharem com que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Levantou-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Tome seu assento. Assim que você sentar, diga: glória a Deus. Meus irmãos, agradeço a oportunidade mais uma vez poder estar ministrando esta manhã, o pastor Eliseu, o pastor Marcos. Muito obrigado pela oração de toda a igreja, pelo apoio que nos foi dado, a mim e a minha família, nesse período de descanso. E eu louvo muito a Deus pela igreja que nós servimos. Então, nós louvamos muito a Deus pela vida dos nossos pastores, dos nossos amigos, pela sua vida, que sempre tem orado por nós. Nós estamos em um culto de milagres. E se eu perguntasse aqui quantos de nós precisamos de um milagre, eu tenho certeza que a maioria de nós levantaríamos as mãos. Eu estava ouvindo uma pessoa dizendo outro dia no YouTube, e ela disse que nós não precisamos de milagres. Nós não precisamos vir para a igreja em busca de milagre, porque o maior milagre que temos é a salvação. Porque se temos Jesus, temos tudo. E eu concordo em parte, e também acredito que em parte ele esteja certo, porque o próprio Jesus nos incentivou a pedir, a clamar, a bater, a interceder, a orar. Então, se você perguntar se Deus está interessado em me abençoar, eu vou lhe responder sem sombra de dúvidas que sim. E o primeiro motivo pelo qual Jesus está interessado em me abençoar foi porque ele morreu na cruz, e é claro que não para dar para nós bênçãos financeiras, bênçãos materiais, mas isso faz parte da família, porque ele me recebeu como filho. Se eu tenho e entendo que Deus é meu pai e que eu sou filho dele, logicamente que as bênçãos que vêm a mim, vêm através do meu pai. Se você é mãe, se você é pai, sabe que uma das coisas mais difíceis da vida, mais duras da vida, é seu filho pedir algo e você não ter condições para dar. É seu filho pedir alguma coisa a você e você no momento não ter dinheiro. Eu já tive algumas experiências quando era criança de pedir coisas à minha mãe e no momento ela dizer: não, agora eu não tenho. Mas ela batalhar muito, fazer faxina, ir para casa de família, ralar para ganhar um dinheirinho, e alguns dias depois, e às vezes até alguns meses depois, ela chegar com aquilo que eu havia pedido. Eu nem queria mais, nem fazia mais parte dos meus planos, mas a minha mãe, preocupada, interessada em me ver feliz, ela foi capaz de trabalhar, de se sacrificar, de dobrar no serviço para poder dar algo que eu gostaria de ter. O meu pai, eu lembro de uma vez que o meu pai, os irmãos conhecem, bigodudo, da roça, da peixeira. Eu queria fazer o seminário. Eu era adolescente
E o pastor Marcos, na época, me permitiu fazer o seminário, mesmo sendo adolescente, mesmo sendo menor de idade, ainda não tinha concluído o ensino médio na época, ele me autorizou a fazer o seminário. E eu cheguei para o meu pai um dia, nós estávamos na rua, e eu falei assim: pai, eu lembro até hoje, eu preciso de R$25 para fazer a inscrição do seminário, do Ibadig. E meu pai olhou para mim com a cara de bravo, bigode para baixo, no meio da rua, e gritou: eu não tenho esse dinheiro não, rapaz. E naquela hora eu comecei a chorar. E ele viu na hora que eu comecei a chorar. E como nós estávamos na rua, eu entrei. Logo em seguida, 3, 4 minutos depois, entra o meu pai, igual um furacão dentro de casa, pega o dinheiro e diz: toma essa porqueira aí. E eu digo: mas o senhor não tinha? Peguei emprestado. Toma, vai fazer esse seminário. E eu digo para os irmãos que meu pai, naquela brutalidade, naquela ignorância, naquela braveza, com cara de raiva, mas ainda assim por dentro ele estava muito feliz, porque ele estava realizando o sonho, o desejo de um filho. Então, você está aqui, você está em casa, interessado e perguntando: será, pastor, que Deus está interessado sim, porque você é filho. O texto que nós lemos era um dia de sábado, era um dia que não se podia fazer trabalhos. Os fariseus, os escribas, estavam numa reunião na sinagoga, observando Jesus para ver se Jesus faria algum milagre naquele dia. E eles, ainda que naquela reunião, entra um homem com a mão direita mirrada. E a palavra mirrada é com a mão direita ressequida. Aquele homem tinha um defeito, físico, e que muito provavelmente pelo texto, porque Jesus chega para ele e diz: vem para o meio, estenda a mão. Aquele homem andava escondendo o seu defeito, escondendo a sua mão mirrada. Quando nós falamos sobre mão direita na Bíblia, geralmente nós relacionamos a mão direita como a mão da bênção. Quando um pai ia abençoar o seu filho, ele sempre estendia a mão direita para o seu filho. Quando havia algum voto, a mão direita era colocada embaixo da coxa. A mão direita é a mão do voto, é a mão da bênção. E esse homem tinha a mão direita ressequida, infrutífera. Talvez em 2022 você tenha trabalhado tanto e você não viu o fruto do seu trabalho. Talvez em 2022 você trabalhou tanto, colocou tanto as suas mãos para trabalhar, para agir, tentando, lutou, se esforçou e as coisas não fluíram, as coisas não floresceram para você. Talvez 2022 foi um ano difícil, tão difícil, que você nem criou expectativas para 2023. Você está em frente a essa tela de computador, em frente à sua televisão, em frente ao seu celular, participando desse culto de milagres. Você veio a este culto de milagre depois de um dia de trabalho, depois de um dia cansativo de trabalho, ou até não. Ou até você, na procura de um emprego, chegou aqui desesperado, pedindo a Deus uma porta de emprego. Você tem qualificação, quer trabalhar, um bom currículo, um bom grau de escolaridade, tem boas qualidades, seus talentos estão aflorando, mas tudo que você faz parece não dar certo. E quando as coisas para nós não dão certo, a primeira coisa que nós fazemos é esconder isso. Quando alguém pergunta: como é que vai a sua vida? Você diz: vai tudo bem. Quando alguém pergunta: você está precisando de alguma coisa? Você diz: não estou precisando de nada. Porque até para sofrer nós somos orgulhosos. Até para demonstrar alguma necessidade, nós somos orgulhosos. E às vezes nós somos assim. Este homem entra na sinagoga num dia de reunião, onde Jesus estava ensinando, e ele não quer que ninguém saiba do defeito que ele carrega em si. A vida dele é infrutífera, a mão da bênção dele é infrutífera. Ele lutou e não viu a mão de Deus sobre ele, não viu a bênção de Deus sobre ele. Talvez essa seja a sua realidade. Mas eu quero dizer duas verdades para você essa noite, para que você encha o seu coração de fé. A primeira delas: o mesmo Jesus que mudou a história deste homem está aqui esta noite. A mesma necessidade que este homem tinha, que para ele parecia impossível, e a sua necessidade também parece ser impossível, Jesus, ele continua curando, ele continua salvando, ele continua restaurando, ele continua fazendo milagres, porque haveria alguma coisa impossível para Deus? Deus perdeu a força dele em algum momento da história? Deus perdeu a força dele em algum momento da sua vida? Não, queridos. Ele é o mesmo ontem,
hoje e será eternamente. Ele não muda, não há variações de dúvidas no Deus que nós servimos. Eu não sei qual é a sua necessidade, e talvez você chegou aqui essa noite tentando esconder de todo mundo, mas é tão interessante que mesmo que você esteja escondendo a sua dor, e esta igreja esteja cheia como ela está, centenas de pessoas vendo este culto pelo YouTube, esta igreja dessa forma que ele está, assim como naquela reunião da sinagoga, a sinagoga cheia ouvindo os ensinamentos de Jesus, porque nesta ocasião Jesus era o maior pregador da época. Podemos dizer que Jesus era a maior celebridade daquele tempo, que Jesus era o maior que estava vivendo naquele lugar. Jesus atraía multidões para si, e eu imagino aquela sinagoga lotada. Mas ainda assim, com aquela sinagoga lotada, com fariseus, escribas, homens religiosos sentados, homens ricos sentados, homens bem de vida assentados, homens que estavam ali apenas para ouvir Jesus ensinar, Jesus foi capaz de notar no semblante de um homem, no meio da multidão, que ele precisava de um milagre. Ainda que aquele homem não quisesse que ninguém soubesse que ele precisava de um milagre, Jesus foi poderoso e capaz o suficiente para notar no meio da multidão alguém que precisava de um toque especial da parte dele. Deixa eu dizer para você que entrou aqui esta noite, você, minha irmã, você, meu irmão, você não passou desapercebido esta noite. O olhar do Todo-Poderoso está sobre você que está aqui. Aleluia. Independe da sua necessidade, independe se você quer esconder ou não. Eu não sei a sua necessidade. Às vezes você está passando por crises terríveis, e o seu pai não notou que você está passando por essa crise, a sua mãe não notou que você estava passando por essa crise. Você entrou aqui, ninguém notou que você estava passando por essa crise, mas Jesus está olhando para você e dizendo assim: eu conheço o seu coração, eu conheço esse seu olhar triste, eu conheço esse seu olhar de cansado. Eu sei que você entrou aqui essa noite cansado, eu sei que você entrou essa noite aqui cansada. Eu sei que você entrou aqui essa noite com vontade de desistir. Eu sei que você está diante dessa tela esta noite com vontade de largar tudo. Resolveu ficar pelo YouTube porque não teve forças espirituais para vir até o templo buscar o teu milagre. Talvez você chegou aqui essa noite e eu vou dizer para você: Jesus conhece a tua dor. Aleluia. Às vezes nós somos tão insensíveis. Eu já disse aqui, e eu quando vejo a história de Ana querendo um filho, e ela triste, porque Penina a afrontava, ela tinha filhos e Penina afrontava, e Ana sendo afrontada por Penina, Ana triste, pesarosa porque não conseguia gerar, desejosa de ser mãe. E ela diz a Eucana, eu imagino, e ela diz para o seu marido Eucana, e Eucana olha e diz assim: ô mulher, por que você está triste hoje? Estamos num dia de festa, te trouxe para passear, te trouxe para um dia de sacrifício, por que você está triste hoje? Tem comida na mesa, você pode comer à vontade, por que você está triste? E ela diz: eu sou triste porque eu não posso gerar, eu queria ser mãe. Eucana, com toda a delicadeza, que se parece muito comigo, dentro da sua insensibilidade, olha para Ana e diz: não sou eu melhor do que 10 filhos? Muito igual a mim, queridos, essa é a resposta do Eucana, muito igual a mim. Minha esposa está ali do lado, e ela olha e está dizendo: fala papai, ela sabe disso. A insensibilidade do Eucana faz com que ele vire para sua esposa e diga: eu não sou para você melhor do que 10 filhos, eu não te basto, eu não te bastaria, o que está te faltando? Você tem tudo. E ela diz: mas eu só queria um filho. Até que ela entra no santuário do Senhor, dobra o joelho, ela não consegue falar, ela apenas chora, faz alguns movimentos com a sua boca. O sacerdote olha e diz, Eli olha e diz: por que você está aí chorando?
está bêbada. E ela diz: não, Senhor, eu não estou bêbada, eu apenas estou amargurada de espírito. Quando ela ouve aquela palavra, ela continua chorando. Sabe o que eu vou dizer? Talvez o seu marido não conheça e não saiba a sua dor. Ele seja insensível à sua necessidade. Talvez nas pessoas com que você encontra, elas não demonstram sensibilidade com a sua dor. Mas quando Ana, ela chega no templo, ela dobra o joelho e ela abre o seu coração para Deus e diz: Senhor, eu quero apenas um filho. E se tu me deres esse filho, eu te darei de volta para estar no teu santuário. Eu só quero um filho. O nosso Senhor, Ele é poderoso para acolher todas as dores que sentimos. O que é insensibilidade para algumas pessoas é na hora que Jesus chega e diz: eu cuido de você e vou realizar o desejo do seu coração. Este homem está ali escondido. Ele não quer que ninguém saiba o defeito dele. Ele não quer que ninguém reconheça ele. Ele está ali com a sua mão escondida. Até que Jesus olha para ele no meio da multidão e diz: você tem um problema. Fica em pé e vem para o meio. Aquele homem vem e fica em pé, vem para o meio. E ele diz: é lícito curar no sábado? É lícito ou não dar a vida no sábado? Não é? E aí Jesus diz: estenda a tua mão. Quando aquele homem estende aquela mão enferma, foi uma surpresa para todo mundo que de repente admirava ele. E eu vou dizer uma coisa para você: tem horas que para Jesus curar as nossas dores, nós precisamos demonstrar isso. E às vezes não é legal. Quando eu tenho que fazer como Davi, que repreendido pelo profeta quando adulterou, ele vai orar e diz: Senhor, contra ti somente pequei. Quando a gente expõe a nossa dor, nós estamos dizendo: eu não tenho expectativas nenhuma em mim, mas estou lançando elas aos teus pés essa hora. Você entrou aqui essa noite, eu quero te pedir em nome de Jesus: qual é a sua dor? Jesus está interessado em curar essa mágoa que você sente. Seu casamento já está à beira do fracasso, porque você não consegue perdoar o seu marido que há 15 anos te liberou uma palavra. E nós sabemos que dói. Talvez ele não tenha sensibilidade para entender, mas Jesus está dizendo para você: eu quero curar essa dor esta noite. Eu quero curar este mal que tanto se arrasta e que você vem trazendo ele ao longo desse tempo de vida. Eu quero curar, eu quero tratar, para que em você haja vida. Quando Jesus olha para aquele homem e diz: seja curado. Aquela mão que um dia é defeituosa, a mão direita daquele homem que um dia ele não podia mostrar para ninguém, se torna sã, fica curada como a outra mão. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Que Jesus está querendo aqui esta noite curar você de dores que ninguém conhece. Jesus está curando, está tentando aqui trabalhar com você, curar palavras que foram liberadas sobre a sua vida, que ninguém sabe a sua dor, que você carrega, mas Jesus quer curar essa noite. Jesus quer curar você, porque um dia você ouviu de alguém que as tuas orações não tinham jeito, que o seu casamento não tinha mais jeito, que o seu filho, que a sua filha não tinha mais jeito. Você ouviu que esta sua enfermidade era incurável, e você entrou isso e você perdeu o ânimo para orar, perdeu o ânimo para buscar a Deus, perdeu o ânimo para jejuar, e Jesus está dizendo para você: traga este problema a mim, porque quando você traz este problema a mim, eu posso resolver todos os impossíveis da sua vida. Glória a Deus. Uma coisa que às vezes nos impede de receber o milagre é que nós queremos ser iguais a todo mundo. Este homem senta, vem para a reunião, vem para a sinagoga, ele esconde o problema que ele tem, esconde a deficiência dele, ele não demonstra para ninguém aquela deficiência, guarda consigo a sua dor, ele não quer compartilhar aquilo, ele não quer que ninguém saiba da sua dor, ele não quer pedir oração a ninguém, porque o diabo soprou no ouvido dele que na igreja só tem fofoqueiro, e que se ele pedir oração, todo mundo vai ficar sabendo. O diabo soprou no ouvido dele que na igreja ninguém se interessa por ele, por isso que ele tem que esconder o defeito dele e sofrer a vida inteira. E Jesus está dizendo: venha para o meio,
Compartilhe, porque você está em família. A DIG é uma família. Pessoas aqui que amam você do fundo da alma. E até pode ter alguém aqui que desentoe do grupo, mas em sua maioria todos nós, dos nossos pastores, aos irmãos que estão lá na porta nos recebendo, estão preocupados e interessadíssimos em que Jesus mude a sua vida. Diga para os quatro ventos ouvir: existem pessoas que me amam, existem pessoas que querem o meu bem, existem pessoas que oram por mim. Você está em pé porque pessoas oram por você. Todas as manhãs tem um grupo de oração aqui, tem um grupo de irmãs que oram por nós, tem um grupo de irmãos que oram por nós, tem um grupo de obreiros que oram, tem um grupo de irmãos que vão ao jardim orar, tem um grupo de irmãos que de casa oram por nós, tem um grupo de irmãos que pela internet se reúnem para orar. Isso é o que faz uma igreja estar de pé. Isso faz com que nós estejamos de pé. O diabo lutou para nos massacrar, para nos derrotar, para nos afligir, para nos destruir, mas nós estamos de pé, glorificando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos em pé, louvando e dizendo: bendito seja o nome do Senhor Jesus, e ninguém vai impedir que o milagre de Deus alcance a sua vida. Você pode levantar as suas mãos esta noite e por um tempo começar a adorar ao Senhor e perceber o grande milagre de Deus na sua vida. Quantos aqui acreditam que Deus é poderoso para reverter este mal que tem afligido a sua vida? Deixa eu profetizar sobre a sua vida esta noite, meu irmão e minha irmã. A salvação vai alcançar a sua casa e a sua família. O seu casamento será restaurado. Prepare-se para viver um ano de saúde extraordinária para a glória do nome de Jesus. Prepare para viver um ano no sobrenatural de Deus, vivendo os grandes feitos e os milagres de Deus sobre a sua vida. Não deixe que o diabo roube a sua fé esta noite. Não deixe que ninguém mine a sua fé esta noite. Mas levanta os teus olhos esta noite. De onde me virá o socorro? O nosso socorro não virá dos montes, o nosso socorro não virá dos exércitos bem aparelhados para a guerra, o nosso socorro não vem dos cavalos, o nosso socorro vem do Senhor. E o nosso Senhor que fez os céus e a terra, Ele não deixará vacilar o nosso pé. Aquele que te guarda não tosqueneja. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Deus não te trouxe aqui esta noite para apenas que você sirva para te fazer passar vergonha, como alguns acreditam. Jesus trouxe aqui para curar você. Jesus te trouxe aqui para restaurar a sua mão ressequida, e aquilo que não deu certo em 2022 vai prosperar para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Que presença maravilhosa essa noite. Oh, glória a Jesus. Quantos podem sentir essa renovação da parte de Deus esta noite? Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Talvez você entrou aqui essa noite tão desanimado, tão sem forças. Talvez você entrou aqui e desistiu da caminhada cristã, afastou-se da igreja, deixou Jesus. Você entrou aqui e afastou da igreja. Pastor, eu tinha tantos sonhos, mas a minha mão foi ficando ressequida. Pastor, eu fiz a obra uma época, mas as coisas não foram fluindo como eu imaginei que fosse. E eu fui desistindo de caminhar, eu fui desistindo de buscar a Deus. O pastor está propondo orações, campanhas de orações, campanhas de jejum, mas eu não tenho forças mais. E isso foi minando a minha força espiritual, e eu saí da igreja. Eu esteja falando com você que está aqui hoje, talvez esteja falando com alguém que esteja na internet, talvez seja a convite de alguém, nunca aceitou a Jesus como Salvador, talvez seja a primeira vez que você esteja entrando aqui na DIG ou em alguma igreja, talvez seja a primeira vez que você esteja dando lugar e vazão ao Espírito Santo, mas Deus está fazendo seu coração queimar. Deus está fazendo seu coração queimar essa noite.
E o Senhor Jesus e o Espírito Santo hoje diz: chegou o momento de você reverter este quadro. E a primeira atitude que a gente faz quando quer receber um milagre é ficar em pé. Depois, aproximar-se de Jesus como este homem fez. Jesus diz: vem para o meio, vem mais para perto de mim, vem mais para perto de onde eu posso cuidar de você. Vem mais para perto onde eu posso te olhar nos olhos. Vem mais para perto, porque Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida. Por isso, querido, eu quero convidar você a ficar de pé essa noite. A você que está aqui acompanhando-nos pelo YouTube, você está aqui no santuário esta noite e precisa voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero convidar você a sair do seu lugar agora e vir entregar a vida para Jesus. Pastor, eu tenho que aí confessar os meus pecados? Pastor, eu tenho que me expor indo aí e passar vergonha? Não, você vai apenas sair do seu lugar e você vai dizer: Jesus, eu dependo do Senhor. Eu quero hoje entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero convidar você, sai do seu lugar agora. E nós, como igreja do Senhor, queremos orar com você. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor. Onde está aqui a primeira pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor? Sai do seu lugar agora e vem aqui receber uma oração. Pastor, eu nunca fui de nenhuma igreja. Chegou o teu momento não de participar de uma igreja, mas de deixar Jesus fazer parte da sua vida. Então você que quer entregar sua vida para Jesus: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Então sai do seu lugar agora e vem aqui entregar a sua vida para Jesus agora. Jesus vai te libertar, Ele vai te transformar, Ele vai mudar aquilo que não está bom na sua vida e Ele vai cuidar muito bem de você. Estou esperando você que quer entregar sua vida para Jesus. Vem, sai do seu lugar agora, venha, venha.